Gente, sejam muito bem-vindos a mais um podcast de Novos Começos. E a gente tem uma história incrível e inspiradora para compartilhar com o seu coração. Vamos lá? E a nossa convidada de hoje é alguém que tem muita história para contar. É a nossa amiga, pastora e também ovelhinha nossa aqui, Sônia Guimarães. Seja muito bem-vinda. É uma honra estar aqui, muito obrigada pelo convite. O prazer é todo nosso, a honra é toda nossa, amém? Obrigada. Bom, nosso objetivo aqui é sempre contar os novos começos. Embora você tenha uma longa caminhada já com o Senhor, a gente quer saber como é que foi o seu começo com o Senhor. Então, são 37 anos de caminhada já no Evangelho. Tem história. Bastante tempo, mas eu nasci numa família muito humilde, muito simples. Meu pai faleceu, eu tinha 10 meses, então eu não conheci meu pai. Fui criada com minha mãe e meus 3 irmãos, muitas dificuldades, né? Porém, minha mãe era uma mulher muito batalhadora. E meus 3 irmãos muito trabalhadores, me ajudou muito, né, a crescer, a estudar. E nesse período de tempo, eu tinha uma vontade muito grande, um desejo muito grande de ir para uma igreja evangélica. Sério? Só que minha mãe era católica e os pais, eles levam os filhos aonde eles acreditam. Sim. E minha mãe, além de católica, ela frequentava a Umbanda. Então, eu fui criada na Umbanda também. Bom. Então, era o que ela acreditava, era onde ela levava a gente. Mas eu tinha um desejo tão grande de ir para uma igreja evangélica, eu sonhava com isso. Aí, um dia, nós mudamos num bairro da cidade, onde tinha uma vizinha que era evangélica. E aí ela me levava todos os sábados de manhã para a igreja. Uhum. E eu me lembro que eu ia para a escola bíblica, era muito gostoso. Porém, voltava para casa, seguia os segmentos da minha família. Uhum. Aí, quando mudei para um outro bairro, tinha uma outra vizinha que me levava também para uma igreja. E assim foi. Me lembro que a dona Marlene Guerrato, grande mulher de Deus, ela tinha uma sorveteria em Bragança. E eu passava para fazer curso de datilografia com 16 anos e ela me convidava para ir para a igreja. Olha. Só que, por ser à noite, assim, minha mãe não deixava eu ir. Com ela eu nunca conseguia ir, mas depois eu ainda fui visitar a igreja dela. E assim foi, né? A gente foi indo. Quando eu conheci o Carlos, ele veio de uma linhagem evangélica. A família dele todos eram evangélicos. E aquele desejo foi florando, né? Quando ele falou, a gente vai casar e nós vamos para uma igreja evangélica e nós vamos criar os nossos filhos no caminho do Senhor, eu me alegrei. Falei, puxa, era tudo que eu queria. Então eu fiquei muito feliz e fomos para uma igreja evangélica. Só que eu passei 8 meses, nesses 8 meses, eu não conseguia entender nada do que o pastor pregava. Tudo que ele falava, eu não entendia. Chegava em casa e falava, Carlos, eu não estou entendendo nada do que esse homem fala. Por que eu não entendo? E todo mundo glorifica, dá glória a Deus. E eu não consigo, porque eu não entendo o que ele fala. Ele falou, mas um dia Deus vai abrir tua mente, você vai aprender e tal. Quando foi um dia, a família dele era do Brasil para Cristo. E nós fomos visitar. E naquele culto, o pastor Divanir, que é até parente, né? Acho que é parente primo do pastor Marcos. Sim. Ele começou a ministrar. E naquele momento, foi a primeira experiência que eu tive com Deus. Uau. Naquele momento, quando ele começou a ministrar, e passou uns 10 minutos, não estava entendendo nada. De repente, eu senti que caiu dos meus 2 ouvidos, fez um ploque. Nesse momento, eu comecei a entender tudo. Olha. E a minha mente começou a abrir para aquela palavra que ele estava ministrando. Que legal. Aí na hora do apelo, aí eu estava com um salto enorme, aquele chão encerado vermelho, eu olhei para o chão de vestido, né? Eu olhei para o chão e falei, Deus, eu queria muito ir na frente, aceitar o Senhor, só que eu não vou, porque eu vou escorregar, vou cair, vou passar vergonha, mas daqui eu vou orar e vou te aceitar. Uhum. E aí, quando eu curvei a minha cabeça, que eu fui orar, eu senti
que alguém me pegou por trás assim, me levantou por debaixo do braço e me conduziu até a frente e me colocou de joelho. Aí eu senti, eu entendi que era o Espírito Santo. Amém. Foi a primeira experiência com o Espírito Santo que eu tive. Aí eu caí em choro, eu falava, o Senhor me conduziu, muito obrigada. E a partir daquele momento, eu nunca mais, eu pensei ou tive vontade de retroceder. Porque a experiência que eu tive naquele momento, primeira vez, foi maravilhosa. Amém. E hoje ele é meu Espírito Santo, meu melhor amigo. Para tudo eu peço para ele me conduz, ou amigo. Tem hora que eu estou falando sozinha, mas não estou falando sozinha. Eu estou falando com o meu amigo, que sempre está do meu lado. Glória a Deus. Essa foi a primeira experiência que eu tive com o Espírito Santo. Vocês comentaram isso até num evento de casais que a gente teve, que esse início de vocês com o Senhor foi também junto com o início do casamento de vocês, né? Sim. Que o Carlos até trouxe isso, né? Que essa era uma condição para ele e que de fato ele queria a partir daí seguir o Senhor, né? Quando ele decidiu, né? Nós vamos casar, que eu levei um susto. Ele disse assim, nós vamos casar sábado na igreja católica, domingo nós estamos numa igreja evangélica e nós vamos criar os nossos filhos no caminho do Senhor. Amém. Então, foi junto. Só que levou 8 meses para mim aceitar Jesus, porque eu não entendia, né? Sim. O evangelho, eu não entendia a palavra. Amém. E uma coisa que eu achei muito interessante que vocês compartilharam. Vocês estão com quantos anos de casamento? Sabe? 38. 38 anos de casamento, uau. E uma coisa que vocês contaram, que eu acho muito relevante a gente contar, é que assim, a história de vocês não foi uma história de amor à primeira vista, né? Não. Como? Não teve amor. Então conta pra gente como é que foi isso. Nós nos conhecemos e aí a gente começou, né, a conversar e de repente a gente começou a se envolver, mas um não gostava do outro. Mas nesse envolvimento a gente começou a ter mais intimidade e eu fiquei grávida. Então em 7 meses nós estávamos casados. Então quando a gente falava assim, você gosta dela? Não. Você gosta dele? Não. Por isso que não tinha nada para dar certo. Nosso casamento tinha tudo para dar errado, né? Mas quando nós decidimos, que ele decidiu que ia casar e ele ia ser uma nova pessoa, ia largar das drogas, da bebida, tudo, a partir daquele momento, Deus começou a fazer a obra dele. E tem uma coisa muito interessante também, que você sempre falava que você nunca gostou de cigarro, né? Só que você... Bebida. Mas você não sentia cheiro, né? E como que foi isso, então? Então, porque ele usava a droga e ele bebia. Ele usava maconha, né? E bebia. Só que perto de mim nunca. E como eu não tenho olfato, eu não sentia cheiro nenhum. Porque se eu sentisse, se eu descobrisse, era o meu primeiro critério para não namorar alguém que tivesse vício. Porque meu pai morreu no vício da bebida. E eu cresci sem pai. E isso me traumatizou. Eu falei, não, meu primeiro critério para não namorar alguém é se beber e fumar. Eu não namoro ninguém com vício. E mais, como eu não sentia cheiro, e ele nunca fez essa prática perto de mim, então a gente continuou, né? Porque senão não teria dado certo. E aí, como que é, né, um casamento que começa tendo tudo para dar errado, e hoje poder celebrar 38 anos com uma família linda, né, com filhos maravilhosos que você já vai contar pra gente? Então, foi a decisão que ele tomou, né? Foi a decisão que ele tomou de casar e ir para uma igreja, ser fiel e largar toda a prática de vício dele. E aí eu também contribuí, né? E daí a gente começou nosso casamento, a gente começou a ser muito, muito amigo um do outro, ajudar em todas as áreas, um ajudava o outro. Aí aquele amor foi nascendo, foi gerando, né? Aí quando o Davi nasceu, foi assim uma gravidez muito difícil. O Davi, ele nasceu de 8 meses com 1,9 kg. Nossa! Então foi uma gestação difícil, um parto difícil. E aí eu via o cuidado dele comigo, e aí foi assim aumentando o nosso amor mesmo. Foi a partir da convivência mesmo. Hoje a gente não vive sem um outro.
E eu vejo, Sônia, assim, você se permitiu também, né? Porque às vezes a gente vê que algumas mulheres, às vezes estão num relacionamento, às vezes não é nem começando, mas um recomeçar. E não só mulheres, homens também, que ele não se permite abrir o coração para conhecer o outro, para poder, para que esse amor possa nascer, né? Sim, tem que se permitir. Tem que se permitir estar aberto para o novo, né? Uhum. A gente tem que se abrir para o novo. Uhum. E como eu tinha uma família humilde, eu queria vencer na vida, eu queria coisas novas. E ele me deu essa oportunidade, e ele fez essa promessa de me fazer feliz, uhum. Criando os nossos filhos, ser feliz. Falei, eu vou me permitir, né? Eu vou para esse novo. E hoje são quantos filhos, quantos netos? Hoje nós temos 3 filhos, uma nora, 2 genros e 6 netos. Eu falo que meu ventre foi muito abençoado, porque Deus me deu 3 joias, né? E dessas 3 joias, nós temos 6 coroas, né? Eita! Que a coroa é os netos. Os netos, uhum. A palavra diz isso. E o Davi casou com a Darly, nos deu 2 netos. Jerusa casou com o Rodrigo, nos deu 1 neta, e a Rebeca casou com o Felipe, nos deu 3 netos. Eita. São as 3 joias e 6 preciosidades na nossa vida. Ah, que legal. E assim, uma coisa que parece que sempre foi presente na vida de vocês foi essa questão na área social, né? Você sempre teve esse chamado para a área social? Você acha que isso tem a ver um pouco com a sua história, com aquilo, com alguma parte de escassez da sua vida? Isso é algo muito presente para vocês, né? Sim. Quando, há muitos anos atrás, meus filhos ainda eram pequenos, eu tinha um grande desejo de abrir uma associação. Uhum. Eu falei, nossa, eu quero montar uma associação, quero chamar pessoas. Só que eu não tinha entendimento. Até cheguei na prefeitura, peguei um formulário de como montar uma associação, mas eu não tinha entendimento nenhum. Então, eu não consegui. Eu falava, né, que eu queria distribuir cesta básica, queria ajudar pessoas, ir para a zona rural, distribuir roupas para as pessoas, para as crianças, calçados, mas eu não consegui isso. Eu falo que o Davi, ele deu continuidade naquele sonho que eu tive lá atrás, né? E eu me lembro que o Davi, quando tinha uns 8 anos, ele sempre trabalhava com o pai na oficina, e o Carlos sempre dava um dinheirinho para ele. E ele sempre guardava um pouquinho. Quando chegava no primeiro Natal que esse fato aconteceu, me deixou muito surpresa. Ele me falou, mãe, me leva até a loja de R$1,99? Falei, levo. Coloquei os 3 no carro e levei. Eu achei que o que uma criança de 8, 9 anos vai fazer? Comprar doce, salgadinho para ele, né? Ele começou a encher o carrinho de panetone. Falei, filho, mas para que tanto panetone, filho? Lá em casa já tem. Ele falava assim, depois você vai entender. Você compra papel para embrulhar e eu compro os panetones? Falei, compro. Eu sei entender. Falei, o que esse menino vai fazer? Chegou em casa, a gente começou a embalar e ele colocava os nomes. O vô do Diego, o vô do fulano, o vô do cicrano, a avó dos amiguinhos dele. Ele queria distribuir para os avós dos amigos de escola dele. Olha que legal. Aí eu achei aquilo, né, fantástico, né? Eu falei, nossa, uma criança com essa ideia, né? E pusemos tudo dentro do carro e saímos entregar. Foi a primeira ação social que o Davi fez. Aos 8, 9 anos, né? E eu embarquei, né, com ele. E aí todo ano ele fazia isso. Uhum. Ele sempre fazia isso. Uhum. E aí começou o projeto social, na verdade, começou quando ele tinha 8 anos, né? Ai, que legal. E aí hoje envolveu toda a família, né? Que são os pescadores de Cristo. São os pescadores, né? De Cristo. Que legal. Mas, além da questão dos pescadores de Cristo, você também hoje é responsável por uma área muito especial da nossa igreja, um ministério, que é geração de honra, né? E talvez algumas pessoas não saibam disso, né? Como isso começou, mas eu queria que a gente falasse um pouquinho também sobre isso. Quando vocês chegaram na igreja, isso estava no meu coração, mas eu não sabia que vocês já estavam também gerando isso, né? Conta um pouquinho pra gente. Geração de honra. Geração de honra. É uma geração de honra, conta aí. Primeiro que é um presente de Deus nas nossas vidas. Uhum. Foi um presente que Deus nos deu. Uhum. Eu sou muito feliz, muito grata a Deus por Ele ter me apresentado a geração de honra. A geração de honra começou quando nem existia Lagoinha em Bragança Paulista.
não existia Lagoinha. Nós fomos até Belo Horizonte, porque o Rodrigo e a Jerusa chegaram do Intertim. E aí o Rodrigo, todo empolgado, né, como ele é muito, né, convincente, ele falou: Sônia, você precisa conhecer. Lá tem um projeto na Central da Lagoinha, lá em Belo Horizonte, que ele é voltado para a terceira idade, ele é maravilhoso, você precisa conhecer a sua cara. E ele falou com tanta empolgação que na hora eu fui no site da Lagoinha Central e fui procurar esse ministério. Aí cliquei na página de ministérios e estava lá realmente. Aí entrei em contato com o pastor. Mas qual que era o nome lá? Você lembra? Não, era trabalho para a terceira idade. Uhum. Lá não tinha esse um nome. Sim. Aí liguei para ele falou: não, a hora que você quiser a gente recebe você aqui, só marcar. Marcamos e fomos para lá, Carlos e eu. E mais um casal de amigos. Só que esse casal de amigos foi para conhecer outro ministério. E nós fomos até a Casa de Honra. A Casa de Honra lá é uma casa onde recebe o idoso o dia todo. Então nós fomos direto para a Casa de Honra. E o pastor começou a explicar como nasceu o projeto, como tem sido o andamento do projeto, como é realizado. E aí ele explicou toda a logística e isso me deixou assim empolgadíssima. Voltei para Bragança toda feliz, mas infelizmente eu não consegui naquele momento implantar isso na cidade. Eu falei: nem que eu não consegui em igreja, mas eu vou tentar plantar no município, né? Uhum. Mas eu não consegui. Se passaram 4 anos, chegou Lagoinha em Bragança. Aí nesse momento, quando eu já estava 6 meses na Lagoinha, aí a pastora veio: preciso falar com vocês. Vocês cuidam dos meus idosos? Eu falei: nossa, a senhora sabe que eu fui. E eu não sabia. Gente, olha que coisa interessante. Quando a igreja começou a crescer, nós que somos pastores, a gente tem um cuidado, um olhar, né, com cada pessoa. E eu comecei a perceber que a gente tinha algumas áreas que a gente precisava dar uma atenção especial. Dentro dessas áreas, os idosos. Porque a gente até desenvolveu um trabalho com os adolescentes e jovens, a gente fazia alguns eventos pontuais com as mulheres, mas que estavam envolvidas ali, tinham os GCs, os homens, mas eu percebia que a gente não estava dando uma atenção especial para os nossos idosos, para a nossa terceira idade. E aí o Senhor trouxe isso no meu coração. E foi realmente uma junção de propósitos, né? Essa é uma frase que o meu marido Marcos usa muito. Ele sempre fala: Deus não une pessoas, Deus une propósitos. E a gente percebeu isso, porque quando eu fui falar com ele, eu falei: gente, eu queria desafiar vocês, eu preciso de uma ajuda. Será que vocês não me ajudam a cuidar dos nossos idosos? Eu falo que são meus filhos mais velhos, né? E aí a gente foi uma surpresa para eles, mas foi uma grande surpresa para mim, saber que eles também já tinham ido fazer essa visita, que isso já estava no coração deles. Então foi algo maravilhoso que nasceu ali, né? Foi lindo, foi lindo. E aí eu voltei para casa toda empolgada, falei: Carlos, vamos pegar papel, já vamos fazer um cronograma, vamos marcar o dia da inauguração, vamos fazer convite. E assim nós ficamos muito felizes mesmo, porque era um desejo do nosso coração implantar isso na igreja. Aí ficou aquela coisa do nome, né? Falar terceira idade, eles não gostaram, nossos idosos que não gostaram. Aí que surgiu a ideia, né? Geração de Honra. E aí quando implantou Geração de Honra, foi 19 de agosto de 2019. Porém, fizemos a inauguração, foi muito linda na igreja, com coffee break à tarde. Começamos a fazer alguns eventos pontuais. Final de ano nós fizemos uma grande festa. Porém, em março de 2020, entrou a pandemia. Aí teve que parar tudo, mas eu não deixei eles em nenhum momento, né? Era por vídeo, era por telefonema, mensagem. E aí se passaram quase 2 anos, que a gente não podia se encontrar mais. Ainda mais porque era uma faixa etária de risco. De risco. Então, havia uma necessidade de um cuidado especial também, né? Sim. E se a gente fosse visitar e, de repente, o idoso pegasse uma Covid, ia falar que a gente levou, os filhos podiam se revoltarem. Sim. Então, era prudente a gente não ir. Sim. Mas a gente não deixou, né, de estar sempre se comunicando com eles. Quando foi 2022, final de 2022, nós voltamos, aí começamos novamente a se encontrar. Foi quando surgiu a ideia do GC, né? Que eu não queria GC,
Mas foi assim uma estratégia maravilhosa. Nós começamos com o GC itinerante, né? Cada semana em uma casa. E eles gostaram muito porque toda casa recebia visita. Foi muito gostoso, só que aumentou muito. Aumentou, nós chegamos a 30, não era toda casa 40. que tinha. Não era toda casa que comportava. Aí ficou fixado somente na minha casa. E daí depois de 2022 que começou, 2023 foi um sucesso. E aí... 2023 vocês já viajaram, Viajamos. né? Aí, em 2023, em janeiro de 2023, começou os cultos. Aí nós temos um culto toda segunda, sexta do mês. Uma vez por o mês, Geração né? de Honra. Agora, o que é o Geração de Honra? Nós não falamos, né? Pois é. Geração de Honra é um ministério da Igreja Batista Lagoinha de Bragança Paulista, que é voltado às ações e atividades para um público mais experiente, né? O jovem que deu certo. Os jovens que deu certo. Adoro essa frase. Você sabe que a nossa mente nunca passa dos 25, né? O corpo não entende, né? É. Então... Porque a alma não envelhece, né? Não envelhece. Ai, que legal. E assim, o que te motivou a trabalhar, a buscar isso? Porque do meu lado, como pastora, eu tinha essa necessidade. Antes a gente conseguia ter um contato maior, a igreja vai crescendo, você não consegue ter aquele cuidado ali, você precisa de alguém que se identifique com esse trabalho. E a gente viu no coração de vocês isso. Agora eu pergunto para você, como foi esse chamado? O que você identificou como essa direção do Senhor para trabalhar com esse público? Eu sempre desejei ter um ministério pontual, né? Que alguém, quando lembrasse Pastor Carlos e Pastora Sônia, lembrasse de um ministério na igreja, né? Esse sempre foi o meu desejo. Mas até então eu ajudava em todas as áreas da igreja. Mulheres, casais, cozinha, o que tivesse, eventos. Mas eu queria ter um ministério voltado. Esse era um grande desejo do meu coração. E essa era a minha oração. Que Deus me mostrasse um chamado realmente. E quando o Rodrigo... se fosse a busca de um propósito mesmo, né? E quando o Rodrigo falou, e nós fomos, assim, deu assim um up. Não, é maravilhoso, porque é uma área que precisa muito de atenção, porque é um povo que é luto, doença, ninho vazio. E as pessoas normalmente não têm muita paciência. Não, né? Aí vem a solidão, a ansiedade, depressão. Então, realmente é uma idade que precisa de muita atenção. E vendo essa necessidade, e vendo o trabalho lá na Lagoinha Central, que é lindo lá, que é um grande desejo nosso, implantar também aqui o Centro de Convivência da Geração de Honra da Batista Lagoinha de Bragança. Esse é um grande desejo do nosso coração. E o que é esse Centro de Convivência? A pessoa que não tem como deixar o idoso na casa sozinho e tem que trabalhar, não tem condições de pagar um cuidador, ele vai levar para a gente. Lá ele vai ter o café da manhã, almoço, café da tarde, atividades, fisioterapeuta, educador físico. Então, vai ter uma série de ações e atividades para ele ficar o dia todo com a gente. Mas ele volta para casa, né? Aí ele volta para casa. Ele tem a referência da casa, mas ele também tem as atividades, ele tem o compromisso. Então, você começa a dar um sentido, né? Uma coisa que a gente percebe em muitos idosos é essa falta de sentido, principalmente quando os filhos crescem, mudam, casam, alguns mudam de cidade, então ele realmente, alguns perdem, né, até os filhos, às vezes, como a gente teve aqui, a própria irmã Beth, né, que contou esses dias, perdeu o marido, e é natural que os filhos crescem, se casam, e eles também vão ter outras preocupações, Sim. Outras atividades, e a gente entende que nós precisamos ser esse braço, né, para pastorear e cuidar das nossas ovelhinhas que já estão com o cabelo branco. Com né? certeza, e a geração de honra merece honra. Merece ser honrado, né? Merece ser honrados, por tudo que já passaram, já ensinaram, e tem muito que ensinar pra gente. Eu aprendo muito com eles. Com certeza. E no ano de 2023 nós lançamos o Viajando com Geração de Honra e Amigos. Foi um grande sucesso, que nós já estamos partindo para a terceira edição, porque ali teve pessoas que nunca foram em um hotel, né? Nunca conheceram um hotel na vida, nunca entraram numa piscina. Teve pessoas que tinham bloqueio de viajar
E aí foi um romper muito grande. Foram 3 dias mágicos para eles, que eles vieram muito empolgados, já querendo a segunda. Fizemos a segunda agora em março de 2024 e já estamos fechando para o Viajando com Geração de Honra e Amigos de 2025. Que legal. E uma coisa muito interessante é que o principal objetivo disso, né? Então, não é uma questão só social, de entretenimento. É realmente um pastorear, né? Porque, o cuidado. O GC, por exemplo, né? Nosso GC a gente chama de grupo de crescimento, são os pequenos grupos. É um lugar onde ele vai receber uma palavra semanal, mas também ele vai ter comunhão. E tem o culto, uma vez por mês, onde ele vai receber uma palavra. Então, são pessoas que estão trabalhando ali dentro da realidade dessa faixa etária, né? Sim, e fora os GCs. E fora o culto, nós temos mensalmente um evento pontual. Por exemplo, Junta Panela, Prosa Mineira, caminhar no lago e fazer um piquenique. Sempre tem alguma atividade mensal. Gente, tem noção do que é a Junta Panelas do Geração de Honra? Só gente que cozinha bem. Só coisa boa. Só avó. Pensa em comida de vó. Várias avós ali. Eu vou te falar, viu? Só comida boa. Só comida boa. O Prosa Mineira é só comida mineira mesmo. E muita prosa mineira. É muito gostoso. Passa um dia. Nesse processo todo, qual foi uma história assim que te inspirou muito, que te motivou muito, pelo menos uma história aí que realmente fez a diferença para vocês do Geração de Honra? Eu acho que entre várias e muitas que nós temos foi a questão da irmã Beth, porque a irmã Beth ela tinha um bloqueio muito grande. Ela não ia, como ela mesma falou em um podcast de alguns anterior, em que ela não ia até o shopping, ela tinha que tomar calmante. Ela não ia aqui perto da Santer. Ela tinha medo de viajar. Porque ela tinha medo de pegar uma pista assim de 1 quilômetro, de 500 metros. Então, para ela, foi um romper muito grande. E quando começou a Geração de Honra, ela ainda estava no luto intenso. Até um dia eu perguntei para a pastora quanto tempo que ela tinha ficado viúva. A senhora falou 5 anos. Eu falei, meu Deus, mas 5 anos ela ainda está no luto intenso, a gente tem que trabalhar nisso, né? Hoje a gente vai na casa dela, os filhos falam, o que vocês fizeram que ela mudou tanto? Mas não foi o cuidado, a atenção, a oração, caminhar junto. Por isso que é importante o Ministério de Geração de Honra, para auxiliar as pessoas a romper, né, a ter uma qualidade de vida. Tudo isso, na verdade, é buscando uma qualidade de vida para o idoso. Sim, e realmente dá um significado, né? Sim. Porque a nossa vida, ela é um ciclo. Então, a gente tem a nossa vida na infância, na adolescência. Na adolescência, normalmente, a pessoa não vê a hora de ser jovem e poder dirigir, poder trabalhar, tal, namorar. Aí, ele entra nesse ciclo onde ele vai namorar, muitas vezes, ou vai ter uma vida profissional, tal. Vai chegar o momento de casar, aí vem os filhos, que já muda outro ciclo, e aí a pessoa passa a viver em função dos filhos, aí esses filhos crescem, e aí vem a sensação, né, a síndrome do ninho vazio para muitas pessoas aí, tem aquela situação, e aí vão vindo... Você vai perdendo o significado, né? Se você não tiver um propósito para a sua vida, se o Senhor não for o centro da sua vida, se você não for buscando no Senhor a direção para a nova fase, você vai perdendo o significado da vida, né? Sim. Então, o Geração de Honra, eu penso que ele está sempre nos trazendo para o centro, nos mostrando que a palavra do Senhor nos diz que ainda na velhice darão frutos. Nós não podemos achar que uma pessoa... com 60 anos, 70 anos, que pronto, acabou. Não, ela pode dar muitos frutos. Quando a gente olha para a história de John Wesley, a gente vê que aos 70, 80 anos ele estava pregando o evangelho. Então, nós podemos e devemos dar frutos. Nós precisamos cuidar da nossa geração de honra, dos nossos idosos, da nossa terceira idade, dando para eles uma esperança, né? Lembrando quem eles são. Sim, e o que a gente vê aqui, que nós temos pessoas da terceira idade muito dinâmicos. Sim. Eles são muito animados, dinâmicos, gostam de passear, gostam do novo. Então, como que vai deixar eles parados? Com certeza. Então, a Geração de Honra veio para realmente ajudar eles a ativar mais, e os que são animados, ajudar os outros. É uma troca ali. Tanto eu estou junto com eles, mas eles me ensinam muito.
Ensinam muito mesmo. Amém, que legal. Pois é, então a gente já quer deixar, lógico, eu vou pedir pra Sônia fazer isso, né? Um convite pra a galera da terceira idade. Faça o seu convite aí pra nós. Você pode estar aqui com a gente, né, no Geração de Honra, é um grande prazer, né, a gente poder estar juntos. Nós temos o GCs todas as quintas-feiras, na Rua Três Marias, número 99, e eu vou deixar aqui o meu telefone, nosso @, né, para que a gente você pode nos comunicar pelas redes sociais, pelo telefone, um link de WhatsApp também, e nossos cultos, toda segunda, sexta do mês, nós temos o culto de Geração de Honra, e você entrando no nosso grupo, daí as outras atividades a gente vai pontuando. Lá, né? Porque cada mês é uma coisa diferente, né? Sim. E qual é o recado que você dá hoje, Sônia, para alguém que está entrando nessa faixa etária? Porque a gente percebe também que algumas pessoas elas entram em crise, né? Quando a gente ouve falar aí da crise dos 30, dos 50... Qual que é o conselho que você dá aí para essas pessoas que estão entrando numa nova faixa etária, numa nova fase, na terceira idade? Meu maior conselho é que primeiro busque a Deus. Buscar primeiro o reino de Deus, depois todas as outras coisas serão acrescentadas. Então o fundamental é estar em Deus. E procurar ajuda, procurar pessoas que vão te pôr para cima. E envelhecer é um prazer, gente. Porque o jovem que deu certo, quem não deu certo já ficou lá atrás. Não foi. Então, eu me sinto privilegiada de chegar hoje aos 57 anos. Não vejo a hora de chegar aos 60, tirar minha carteira de idoso, tirar ou para estacionar. Não vejo a hora. Eu tenho vontade, eu tenho desejo. Eu tenho desejo. Eu quero logo assumir meus cabelos brancos. Eu tenho vontade. Porque é privilégio envelhecer hoje, com saúde, com alegria, com um grupo maravilhoso desse Geração de Honra. Eu tenho a honra de estar junto com eles. Eu me sinto feliz. Hoje eu sou uma pessoa realizada ministerialmente. Amém. Por conta do Geração de Honra. Que bom. Meu marido também é realizado ministerialmente por conta do Geração de Honra. Então, gente, envelhecer é um privilégio. Então, se alegre por você envelhecer. Porque você envelhecendo é saber que tá dando certo. Amém. Principalmente com saúde, né? Com alegria, com esse ânimo todo do Geração de Honra. É um privilégio. Sônia, muito obrigada por você ter vindo estar aqui conosco, compartilhar um pouco disso e compartilhar esse propósito, porque é um propósito, né? Um chamado que Deus deu para vocês. Sim. E eu me alegro muito em, de alguma maneira, poder fazer parte disso, né? Ter vocês aqui conosco, nos ajudando a a gente cuidar de todas as faixas etárias. Sim. Muito obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço por essa oportunidade e que isso possa chegar a muitos corações e trazer mais pessoas para perto da gente. Amém. É uma grande honra. Deus abençoe. Muito obrigada. Amém. Bom, você viu aí e você certamente conhece alguém. Se você não conhece alguém, você conhece alguém que conhece alguém. Então, curte esse vídeo para que as plataformas entendam a importância dele. E também compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas para que isso possa aquecer o coração das pessoas e dar esperança naquilo que elas podem fazer, que há um propósito, que nós temos um ministério específico para cuidar dessas pessoas, para dar um significado para cada uma delas. Para dar um significado para cada uma delas. Então, eu me despeço aqui e eu aguardo você no nosso próximo podcast de Novos Começos. Deus te abençoe e até a próxima.